Sejam bem-vindos a mais um Fortuna Crítica, com esse trio mais que colorido e esse bar mais famoso do mundo, com a Jota no comando. O nosso convidado vai beber o quê hoje? Hoje o nosso convidado vai ter vinho branco. Nosso convidado vai tomar vinho branco? Vinho branco. Peramanca? Não, hoje vai ser um cartucho. Um cartucha? É, da família aí. Senhores, tudo bem? Como é que estão? A produção separou vídeos que deixam claro a importância da segurança do trabalho no nosso dia a dia, né? Segurança do trabalho. Vamos ver. Eu, no meu primeiro dia de trabalho aqui no posto. Veja até o final, né? Tá ali, né? Quem nunca deu um vacilo no primeiro dia de trabalho? Porra! Vamos lá? Ai! Também foi uma coisa, viu? Ai, vamos lá. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can't make it if we try. Rapaz. Nossa! Foi mal. Ai, ai. Isso que é importante. Pra você não cair. Né? Botar cinto de segurança em você. Gente, nós vamos entrevistar hoje. O nosso convidado, ele é da música, compositor, faz parte do cenário nacional da MPB. Vou rodar a vinheta e recebê-lo para que a gente possa conhecer um pouco da história. Roda a vinheta! Compositor, cantor e produtor, Jota Veloso. Uou! Boa. Jota, obrigado, viu? Eu sei que sua Obrigado, agenda é eu sempre ocupada. E você ainda tendo que aguentar esses caras aqui, viu? Vou dizer, viu? Nada, é prazer de conversar sobre música. Sempre bom, mas na verdade a gente vai conhecer um pouco você aqui, né? Tudo do Jota. Você tem que abrir sua vida aqui pra gente. Pra começar, seu Vitória, como é que vai, velho? A minha vitória tá melhor do que eu esperava. Tá? Porque tá correndo a chance de subir para primeiro. Não, mas tá em quinto, né? Isso é um bom lugar. Isso é Bahia doente, rapaz. Que combinado aqui, rapaz. Isso é Bahia doente. Fez até tem até um CD que ele criou, fez tudo. Foi, rapaz. Doces Bárbaros Bahia. Na época o Bahia estava acabado, né? Tava, não sei se na B ou na C. Não, passa rápido isso aí. Mas agora todo mundo está reclamando assim demais, mas eu estou gostando, não do o time em si, tenho meio crítica, mas eu acredito que essa profissionalização do futebol, empresa, é uma coisa séria, não ter... eu acho que política é importante, né? Porque faz parte desse viver social, em sociedade. Mas, por exemplo, política dentro de futebol, de esporte, atrapalha, porque cria um bocado de atitudes que a gente acha irresponsáveis. Então, acho que esses times que se organizarem primeiro vão levar vantagem. Ô, Jota, o nosso convidado bebe o quê? Vinho branco, tô certo? É isso.
Maravilha. Por favor, Jota. Agora, Obrigado. Você é um cara muito dinâmico. Como é que você se organiza para fazer tantas coisas, meu amigo? Eu sou super desorganizado, né? As coisas são feitas assim. Tá parecendo um Tuzé. Tuzé produz como o quê Diz que é também, desorganizado como né? Mas não sei se ele é desorganizado quanto eu. É. Mas eu, assim, as coisas vão surgindo e todas as coisas que eu me envolvi foi mais dando a ideia do que fazendo a produção, né? Não, você, para ter ideia, se você tiver a ideia desorganizada, pode ser até bom, porque a ideia vai mudando, né? Mas uma produção não pode ser desorganizada. É verdade. Tem que acontecer direito para ter agilidade, para chegar onde precisa chegar. Mas para ter ideia, que foi com que eu mais assim já me envolvi com trabalhos de música, é sempre, não precisa de organização. Por exemplo, a gente falou do disco do Bahia, Doces Bárbaros Bahia, né? Que foi a ideia de a gente conversando no aniversário de minha irmã, era aniversário dela, não sei, 50 anos, e eu sei que Caetano e Bethânia estavam no aniversário. E conversa vai, conversa vem, aí Bethânia disse assim, que Bethânia gosta muito de futebol. Aí Bethânia disse, a torcida do Corinthians me convidou para gravar o hino do Corinthians. Aí minha irmã, Bahia, também disse, se vai gravar antes de gravar o do Bahia. Aí ela disse, mas ninguém nunca me convidou. Aí Maria saiu correndo, me chamou, eu tinha acabado de ter produzido o disco de Batatinha. E eu estava aprendendo aquele negócio. E aí ela disse, Jota, eu disse, não, a gente faz. Aí no meio daquela conversa, todo mundo sabia que tanto ela quanto Caetano eram Bahia. E aí eu pensei, pô, se Gil é Bahia, se Gal for, vai ser uma oportunidade de juntar os quatro, né? Que eles só se apresentaram naquele primeiro show, não sabia que ia ter o outro encontro. Aí poderia ser, pô, vai ser um encontro, já vai ser boa a ideia, assim, né? Aí, a partir daí, as outras ideias foram surgindo, né? Homenagear a Kombi do reggae, aquelas coisas, mas de uma forma desorganizada. Pode vir, Jota. Obrigado. Uou. Saúde. Saúde. Vou brindar aqui. Saúde. Saúde. Saúde a vocês. Saúde. Seus filhos são da música também? João Francisco é, João. né? Caio não. Caio trabalha mais com outras coisas. Mas João Francisco toca com a mãe dele, com frequência, percussão, é Como que é? percussionista. Produção? A gente lá na torcida, já tem um tempo, né? Você com Tinha manto até sagrado. cabelo preto ainda. Você com o manto sagrado ali, ó. João do meio, Caio. João que toca percussão. Toca percussão. O do meio, né? O do meio, toca percussão. Caio não, Caio trabalha mais com um negócio de loja, essas coisas de... Esse negócio de celular, esses negócios, ele domina. gosta, se Tem uma interessa. vida bonita, viu? Tem um azul forte, um vermelho. Olha, parabéns, viu? Você nasceu em Santa Amaro, mas foi criado em Salvador. Isso. Isso? Fui criado em Salvador. Meu pai queria muito que eu e minha irmã, que a gente nascesse em Santo Amaro. Tanto que eu nasci com poucos meses, menos 2 meses, eu acho que eu já estava em Salvador. Então, fui criado em Salvador, é a cidade que eu mais gosto, assim, de morar. E depois eu só voltei a morar em Santo Amaro depois que me formei em veterinário. Foi, você tem uma... Aí eu fui para lá, minha avó chamou, porque surgiu um convite para eu ir trabalhar no Rio de Janeiro, mas eu não queria ir embora da Bahia. Aí eu fiquei trabalhando com coisas assim que não eram tão seguras. E aí minha avó disse,
venha para cá, para Santo Amaro, a gente abre um consultório. Nunca tinha tido um consultório veterinário em Santo Amaro. Aí eu fui abrir e eu só me envolvi com música por causa disso, porque até aí a minha convivência com música era mesmo de consumidor de música, de gostar de música, gostar de letra de música, né? Observar, por exemplo, a partir dos shows de Bethânia, começar a entender aquela sequência de músicas que vão dando sentido uma a outra, como uma história sendo bem contada, cantada, né? Então, isso tudo eu já curtia, mas pelo prazer de observar aquilo. Mas depois que eu fui morar em Santo Amaro, aí às noites eu ia ver Roberto Mendes dar aula de matemática. Roberto, o querido Roberto esteve aqui com a gente. Eu vi. E assistir as aulas de matemática, que eram ótimas, eram muito engraçadas as aulas. Mas acabava as aulas, a gente corria para a casa dele, eles ficavam mostrando música, tocando, mostrando parceria dos amigos deles. Jorge Portugal, Luciano Lima, tinha uma turma, uns parceiros maravilhosos, e músicas lindas e desconhecidas. E como eu nasci tendo a impressão de que artista é aquele que é famoso, né? Porque quando eu nasci, Bethânia foi fazendo sucesso, todo mundo junto, todos ficaram assim famosos, se mantêm hoje reconhecidos, né? Então, para mim aquilo era o normal. Artista é quem trabalha, no caso, com música e que faz sucesso mesmo, né? E depois que eu conheci Roberto Mendes, que era completamente desconhecido na época, e hoje eu acho que ele merecia ser mais conhecido do que ele é, e eu ouvindo aquelas músicas, eu digo, pô, mas isso é maravilhoso, é tão grande quanto aquilo tudo que eu gosto muito. Sim. E aí ficava, disse, não. Aí eu passei a entender que aquela situação é uma situação que é a mais comum da maioria dos artistas, né? Que vivem mais não sendo reconhecidos ou não são vistos. Poucos conseguem chegar lá, mas isso não quer dizer que não é artista, nem quer dizer também que todos que conseguem chegar lá são artistas também. Você escutava normalmente o que na sua casa? Na minha casa, basicamente Caetano e Bethânia, né? Porque tinha uma vitrola lá, e quando eles lançavam disco, dava minha mãe, dava meu pai, então ficava tocando aquilo. Agora, quando fala Caetano, Bethânia, aí vem Gil e Gal, imediatamente vem juntos também. Mas, paralelo a isso, meu pai gostava de Silvio Caldas, né? Minha mãe, Noel Rosa. Grande Noel, então, né? Noel Rosa. Período tão curto de vida, mas É produziu uma tanto, obra né? belíssima. Mas também a minha juventude, né, minha geração, pegou aquele momento revolucionário da humanidade, né, de querer mudar as coisas, achando que a vida poderia ser melhor para todos. Tinha esse sentimento, movimento hippie, né, Beatles, Jovem Guarda, né, Roberto Carlos. Eu era louco também, adorava Roberto Carlos, adorava os Beatles, mas isso fazia parte da geração, né? A coisa de ter acesso a esses compositores, a esses cantores antigos, que era mais particular, que meus amigos não ligavam muito, mas muito por causa de meus pais e por causa de ser de família que tem essa proximidade com artistas que gostam de vários tipos de música, acabava essa música chegando em casa também. Dalva de Oliveira. Agora, o que te levou a escolher a Maria. veterinária? Foi. E eu gosto. Você gosta? Eu gosto de animais, né? Mas foi uma decepção também quando eu entrei na faculdade. E, de certa forma foi. Porque na época que eu fiz veterinária, foi na época da ditadura militar, então existiam só 80 vagas para veterinária.
onde 40 vagas, 50%, era destinada aos proprietários de fazenda. Então, uma minoria disputar, entendeu? A jogada. Então, quem não tinha terra tinha que disputar com um número maior de concorrentes. Então, aí chamava a lei do boi, né? Aí eu fazia a brincadeira, eu passei sem boi, porque não tinha fazenda, não tinha nada. Tinha a lei do boi, chamava assim. Era tirando. E quando cheguei lá, eu sempre gostei dessa coisa de animais, de vida selvagem, de cães, né? E lá era tudo destinado à produção animal, que é uma coisa completamente diferente daquilo que eu gosto dentro de veterinária, né? Que é você transformar esses animais em máquinas, né? De produção de carne, de ovo, de lã, sabe? Uma coisa cruel mesmo, né? E por mais que eu fale assim, adoro comer churrasco, adoro essas coisas todas, mas que essa produção é bem a cara da humanidade, que se sente superior a tudo e se acha com direito a tudo com a maior naturalidade. Então, é muita crueldade no meio dessas produções, né? E eu gostava dessa outra parte. É melhor fazer música. E aí, sim, falando em música, como é que você começa a sua estrada? Nesses encontros com o Roberto Mendes, lá em Santo Amaro, a gente entrava à madrugada, né? E ele cantando, tocando, tendo ideias. É uma figura, viu, rapaz? Ele é muito agradável. Uma inteligência e é engraçado e é um gênio, né? E cantando e tocando. Na época, ele fazia shows, ele em Portugal. Portugal era o cantor, ele praticamente acompanhava. E aí, a partir dali, eu ouvindo, eu disse, mas Roberto, você canta lindo, Roberto, você tem que cantar também. E ele, não, canto, você canta, eu toco, eu gosto de ficar lá atrás. Aquelas histórias de Roberto que tem verdade e exagero misturado. E aí, ele mostrando aquelas músicas, todas músicas lindas, né? Jorge Portugal, um grande letrista, grande poeta, uma figura incrível. E aí eu ficava sonhando, digo, pô, se eu tiver um dia uma música com Roberto Mendes, já vai ser uma glória, né? Aí eu escrevi 2 coisas, assim, para um dia que eu tivesse coragem, que eu encontrava com ele quase todo dia. Eu disse, eu vou andar no bolso, um dia que eu tiver coragem, eu mostro a ele, né? Nada, aí aquele negócio no bolso. Aí um dia eu disse, na hora que eu estava saindo da casa dele, aí eu disse, Roberto, eu queria lhe mostrar. Quando eu disse lhe mostrar, ele disse, me dê, parecendo que ele estava na expectativa que eu levasse algum dia alguma coisa. Aí ele aí escolheu, tinha 2 letras, e aí ele escolheu uma e musicou. Que legal. Na hora, né? Depois perdemos essa música também, mas foi o início. Já foi o início. E ele aí dizia, você vai ver, daqui um dia a gente tem 10 músicas. Aí a gente fazia 3, 4 músicas por semana, eu lá no consultório, ele passava lá, aí chegava lá, aí escrevia alguma coisa sobre isso, sem violão, sem nada. Aí eu botava no consultório, mostrava a letra, ele tem uma forma de colocar melodia que ele aproveita assim, não precisa ter muita métrica para ele conseguir botar a melodia. Ele faz a matemática, né? A música matemática mesmo. Ele, professor de matemática, ele faz as contas ali. E ele aí tem ideia de que andamento que ritmo ele usa. E ele vai cantando e contando. É uma forma, cada um tem seu jeito de criar, né? Interessante. Ele é dessa forma. Você produziu alguns discos importantes como o de Batatinha, né? Uhum. Fala um pouco pra gente dessa experiência também, que foi bem legal. Esse disco de Batatinha, na realidade, vem por um caminho assim, durante o surgimento da Axé Music.
com toda força. E teve uma época que até eu, Paquito e Jorge Portugal, a gente falava que queria espaço para outro tipo de música, dessa forma. E a gente também não entendia direito assim, a grandeza e a importância da Axé Music naquele momento e no momento até onde dura a música baiana. A importância da Axé Music é imensa. Mas naquela época a gente achava que poderia ter outras coisas. Isso tinha inocência, né? Outras coisas que pudesse ter visibilidade também. Hoje a gente sabe os mecanismos para, mais ou menos, para se conseguir ter visibilidade. Então, a gente, naquela inocência, acho que a gente falou até muita bobagem na época. E aí, quando surgiu um festival para que dava direito a produzir um disco, Paquito já tinha concorrido um ano e tinha perdido. E ele aí estava revoltado, dizendo, eu vou botar de novo. Eu digo, em vez de botar o seu, por que ele não bota de Batatinha? Tinha anos, eu via Batatinha às vezes de noite, ele cantava na noite do samba, umas coisas que tinha assim. Que esse sambista praticamente só cantava na noite do samba, uma vez por ano. Aí, assim, com o público mesmo, era só isso. Que a Bahia não abraçava muito os seus sambistas, não. Como o Rio de Janeiro abraça, não. Então, eu disse, vamos embora fazer o de Batatinha, que Batatinha representa muito mais. Se a gente está se queixando, Batatinha está lá, imagine Batatinha, quanto tempo que Batatinha faz música. A gente conhece essas músicas de Batatinha que já gravaram. Mas quem fez essas músicas maravilhosas deve ter muito mais, né? Ninguém faz 7 músicas e só tem 7 músicas boas. Não, deve ter muito aí que a gente não está ouvindo. A gente faz com Batatinha. Eu peço a Bethânia uma autorização dizendo que ela vai participar do projeto, porque isso tudo vai dando sentido à grandeza de Batatinha. Aqui nós né? temos alguns projetos, né? Ali, né? Nossa unificação, eu participei na coprodução. Rosário dos Pretos foi uma coisa louca, uma produção louca. A gente gravou dentro da igreja do Rosário dos Pretos os cânticos do Rosário dos Pretos com grupos e cantores negros. Aí tem Dona Ivone Lara cantando com Ileaê, tem Lazo cantando com os alabês do Gantuá. Lazo esteve aqui com a gente também, a figura. Foi. Né? Pois É um disco todo assim. Aí tem o disco do Bahia, o de Riachão, que nasceu... Fabrício, você quer dar um beijo ali na tela para ele? Fica à vontade. Né? De Riachão, que nasceu Riachão, depois do sucesso do disco de Batatinha. Batatinha ganhou prêmio depois. O de Edith a gente fez com uma verba que a gente tinha para fazer um disco, um produtor amigo meu, Elias Filho, a gente aí conseguiu produzir do Rosário dos Pretos e de Edith. A gente conseguiu produzir os dois. O de Tuzé Mariene fez Riachão e Peregrino. Batatinha, né? Também trabalhou. Ele trabalhou com... Fez. E Tuzé, porque eu me envolvi, dá para entender né, que eu fui me envolver com música, assim, de começar a trabalhar com música depois de velho, né? Eu já era formado em veterinária. E depois disso, aí surgiu uma oportunidade de eu abrir um show na Concha Acústica, né? O primeiro show que eu fiz foi um show que Roberto Santana produziu, Fala Poeta, que cada final de semana era um compositor cantando. Então, uma semana foi Portugal, outra foi Capinã, a outra foi Ildásio Tavares e a outra semana era eu, num bar que tinha aqui, Bacanoa, que era no Meridian. Ah, sim, no Meridian. É Meridian. Era lá. Aí foi a primeira vez que eu cantei, mas cantei com um bocado de gente. Aí depois surgiu essa oportunidade de cantar na Concha Acústica. E eu queria... Minha relação com trabalhar com música é mais afetiva do que presunçosa de achar que sou artista, entendeu? É mais por uma... É como se fosse meio um namoro. O que significa aboio
para um Rinoceronte. É o título do meu primeiro Título do disco. seu primeiro álbum. É, Aboio é o cantar, canto para canto, reunir né? o gado. É o gado. Aí volta a falar como eu sou mais dirigido a conduzir as coisas de forma afetiva do que profissional. Que eu aboio para o Rinoceronte, aí a ideia é o seguinte: eu reuni composições minhas dedicadas para coisas que são muito importantes para a minha vida, entendeu? Então eu reuni tudo nesse primeiro disco, né? Deixa eu tomar um gole de vinho. E Tem água aqui também. aí tanto que nesse disco tem uma música que eu fiz dedicada a Bethânia, que ela participa recitando, né? Tem música para João Francisco, tem música para minha mãe, mas não dá para parecer que é um disco assim familiar. Parece um disco popular, não é dirigido falando de mãe, é tudo. Quem sabe para quem são feitas sou eu, mas para quem não sabe serve para todo mundo. Nesse primeiro trabalho, você queria dizer o quê? Passar o quê de mensagem? Era mais agradecimento, eu Agradecimento, acho. né? Tem um tom mais de agradecimento. Acho que você Na procura- época era muito religioso. Aí tem uma música para Oxóssi. Ofá. O Rinoceronte aí tem relação com Oxóssi. Um sonho que eu tive, Orixá, né? que essa coisa de sonhar e fazer música, eu nunca... Mas essa foi um sonho que eu tive. Em 2006, você fundou o seu selo Cavaleiros de Jorge. Fala um Foi. pouco sobre esse projeto aí. Vem a falta do profissionalismo também. Porque quando a gente lançou esse selo de CD, foi quando estava surgindo essa coisa de streaming, todo mundo está dizendo que ia acabar selo. Aí eu com outro produtor de Santo Amaro, a gente aí fez, Maurício Pessoa, a gente fez o selo em parceria com Eldorado, que era a ideia de produzir e lançar discos que não tivessem tanta facilidade de já estar assim, encaixado nas mídias, É nesse né? momento que surge o grupo, Cavaleiros de Jorge? Foi. Isso tudo é a coisa da religião. Como eu disse, eu era muito religioso. Aí um amigo meu me deu de presente, ele artista plástico, um desenho de um São Jorge numa lua misturado com Oxóssi, que é um desenho bonito. Aí eu disse, pô, antes do selo a gente já tem a marca do selo. E aí o nome, aí botou Cavaleiros de Jorge, a gente fez essa parceria com o Eldorado, lançamos disco de Mariene, esse o Abre Caminho de Mariene, o Aboio para o Rinoceronte, relançamos o primeiro disco do Ileaê e teve outro disco também, 4 discos nós lançamos. Depois lançamos mais 2 discos, mas é complicado, tem que ter uma organização, uma dedicação para aquilo, e era num momento onde estava todo mundo deixando de comprar CD, né? Então era meio a teimosia romântica de fazer, não, mas CD é melhor do que tem encarte. Não, ninguém quer encarte, ninguém quer saber de ficha técnica. Então pronto, não tem CD mais. Gente, eu vou chamar o nosso breakzinho e daqui a pouco a gente volta com essa figura aqui maravilhosa que é o J. Veloso. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo.
Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta com J. Veloso. Essa é a primeira música que eu faço letra e música. É? É que eu antes fazia letra para os meus parceiros, né? Sim. Com os meus parceiros. Aí depois dessa, aí eu já fiz outras composições sozinho mesmo, Ah, né? que legal. Já fiz uma sozinho, que foi indicada até o prêmio de música, né? Imagine. Aí concorri com Roberto Mendes Capinã e Chico Buarque. Capinã e Roberto que foram os premiados, né, nesse ano. Mas eu que nunca imaginei que fosse me envolver com música, né? Sou louco por música, assim, a música faz parte... Assim, eu gosto tanto de música que eu não gosto de bar que tem música. Inacreditável, é verdade isso. Porque quando eu vou em bar que tem música, o que acontece, assim, música a gente tem que prestar atenção. Sim. Não tem como você chegar, a pessoa está lá tocando, você... Como se fosse um fundo. Teatro, né? Como se fosse som de shopping center, de aeroporto, que fica uma música atrás, aquele negócio chato. Hoje... As pessoas vão para bar para ficar o cara lá tocando, cantando, ninguém ouve, ninguém sabe nada. Aí sobe para pedir para cantar parabéns, sabe? É um negócio horroroso. É horroroso. Então, e aí eu estava lá gostando de música com esse carinho, né, com essa forma amadora de gostar das coisas. E aí faço uma música que vai acabar num concurso desse, numa indicação dessa, no meio de ídolos meus, né? Capinã, Chico Buarque, e ainda com Roberto, que parceiro e ídolo também. Rapaz, agora eu vou te apresentar meu amigo Pedro. Oi, Luiz, oi, Jota, estou aqui. Oi, chegou com força hoje aqui. Cheguei. Tudo bom, Pedrinho? Tudo ótimo, estou aqui no comando. Com você, como estás? Tudo bem. Tudo ótimo. Sempre elegante. Você também, né? Você aí... Conhece o Jota? Tudo bom, Pedro? A gente se conheceu, a gente conversou já um pouquinho. Foi. Grande homem aí, viu? Grande mestre do nosso Recôncavo, viu? E o UFC News de hoje? Bora lá! Hoje o UFC News de hoje vai falar sobre um pouco, né? Porque a história é grande, de J. Veloso na música e na rádio. Ah, vamos lá. Com mais de 25 anos de trabalho dedicado à cultura e à arte, J. Veloso tem uma carreira primorosa. Como músico autoral, sua obra está inserida na música popular brasileira, dialogando com o pop e a música tradicional do recôncavo baiano. Como produtor e diretor artístico premiado, trabalhou com nomes como Batatinha, Riachão, Gal Costa e muitos outros. Na Rádio Educadora da Bahia, apresenta o programa Feita na Bahia, dedicado a divulgar a atuação baiana em produções musicais diversas, em diferentes funções, como na produção, interpretação, composição, arranjo e gravação. Plural e prolífero, J. Veloso enriquece a arte da Bahia com maestria. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima!
Massa, né? Rapaz, Adorei. é um fera, hein? Oxe, um grande fera! Diga aí. Pergunta? Eu queria saber de Jota, como surgiu a ideia do programa Feita na Bahia? Ah, eu estava voltando com Mirella de Santo Amaro, ouvindo a rádio, né? A rádio educadora. A gente vem ouvindo a rádio educadora. Aí tocava uma música, tocava outra. Aí eu disse assim, pô, se a gente tivesse uma oportunidade de fazer um programa, né? Só com artistas baianos, ou compositor, cantor, músico, produtor, algum baiano envolvido naquela produção musical, pô, seria um charme. Aí veio logo o nome Feita na Bahia, com a música de Roque Ferreira. Aí eu disse assim, mas eu só faço se Luciano aceitar. Mas ele não vai aceitar. A gente aí ligou. Luciano, ele no meio, fazendo uma coisa. Está surgindo uma ideia aqui de um programa na Rádio Educadora para a gente apresentar lá, não sei o que lá. Ele disse, tô dentro, Aventuras de J. Veloso. Porque essa aventura de J. Veloso, Jorge Versilo, que é um amigo, parceiro, teve um dia que ele chegou aqui e eu tinha um compromisso de encontrar com Amadeu Alves lá na Casa da Música, lá no Abaeté. E eu tinha que ir, ele chegou. Eu digo, ó, eu vou ter que ir lá, vamos embora comigo, vamos embora. Na saída, Mário Ulloa ligou. Aí eu digo, Mário, eu tô indo. Aí Mário Ulloa entrou, disse, eu estou indo para onde? Ele nem sabia para onde é que eu estava levando ele. Aí chegamos lá, foi uma noite maravilhosa, né? Mário Ulloa cantou, tocou, Jorge Versilo cantou. Foi tudo inesperado assim. Então, aí tem a brincadeira, as aventuras de J. Veloso. Então, o Luciano disse, mais uma aventura de J. Veloso. Ele aceitou, a gente está com o programa todas as quintas, 10 horas da noite, dedicado à produção baiana. E tem tido uma audiência boa, a gente sente prazer em fazer. Temos aprendido muito, conhecido muitos artistas, né, do estado. Tem sido bom. Tem sido bacana. Parabéns. Obrigado. Legal. E é isso por hoje, Luiz. Valeu, Pedrinho. Até a próxima. Me fala um pouco sobre o álbum Não Sei Se Te Contei. Aqui para te contar, eu trouxe... Porque Olha, aí tem obrigado. ficha técnica, vai saber quem tocou, quem cantou. Sua mãe aqui. Porque os meus discos estão em streaming, dá para ouvir nessas coisas todas, Deezer, Spotify, tem todos, né? Que hoje já é possível. O que é muito bom, que hoje a gente tem acesso, a gente ouve o que quer. Sabe? Né? É muito bom isso. Agora, a dificuldade é saber das coisas que estão dentro dessas coisas que a gente ouve, né? Então... Obrigado. Nada. Prazer trazer para você. Que eu sei que você... A gente conversando dá para sentir que você gosta e admira por coisas próximas do que eu também gosto. Aí a conversa fica mais fácil ainda. Tem tudo a ver, tem tudo. O Cristóvão, com quem eu tenho aprendido muito, tem uma história também grande na música popular, ele falou, Luizinho, é tudo sensorial, a música é sensorial, tem que bater ali, tem que... E é o que você transmite quando eu escutei, por exemplo, a interpretação, e escutei você também cantando, é aquela coisa que toca, né? Vocês eu não vou falar de Caetano nem de Bethânia, porque isso já é mais do que já registrado. Mas isso é tão forte que chega que é interessante. E eu fico triste às vezes quando... e eu tenho que comentar, e eu não vou questionar quem gosta ou quem não gosta, quando as pessoas trocam isso por outras coisas, assim, música pro pé, música para mas a música sensorial, aquela coisa que você recebe e você consegue fazer com que você pense, né? Você reflita. É tão gostoso isso daí, rapaz. Poxa. Sentimento, né? É sentimento, né? É uma forma de fazer com a ilusão de que você nunca vai deixar de existir, né? Quando você faz dessa forma. É imortal. Que é só ilusão. Que a gente vai deixar de existir. Sim. E fala um pouco dessa capa aqui. Nada.
Essa capa é minha mãe, né? Sim. Que estava já velhinha na época que eu estava fazendo o disco, e eu pedi para um amigo meu que é artista plástico, maravilhoso, Rony George, que ele tem um trabalho lindo, e aí eu pedi para ele desenhar a capa, né? E o nome do disco virou Não Sei Se Te Contei, com a parceria minha com Tati, que é uma cantora pop baiana daqui. Mas antes eu pensei botar o título de uma outra música, que é... deixa eu pescar aqui. Pode buscar. Deixa eu ver. Acho que é para você não ouvir. É Para Você Não Ouvir, que é uma música que eu fiz para Maria Sampaio, que foi uma fotógrafa baiana que também já faleceu, e que quando eu comecei a me envolver com música, ela gostava muito, estimulava, era uma pessoa querida, e eu fiz, e como ela gostava muito de Amália Rodrigues, e eu já gostava de Amália, já porque Caetano chamava atenção para Amália, Rodrigo, meu tio, também mostrava coisa de Amália Rodrigues, e ela morreu, e aí eu fiz um fado para ela, né? Quer dizer, um fado é presunção, mas a intenção de um fado que o nome é Para Você Não Ouvir. Quer dizer, está sendo feito, mas você não vai ouvir. E fala de imagens de coisas que ela não pode ouvir mais, nem ver. Ou está escutando. Quem sabe. Sua parceria com o grupo Recôncavo Experimental. É isso. Hoje mesmo eu queria ter chegado aqui mais cedo, né? Para chegar com calma. Me atrasei um pouco porque coisas vão surgindo ao acaso, a gente tem que aproveitar. Sim, claro. Eu estou com um projeto com Recôncavo Experimental, que é uma banda que foi criada por Gustavo Caribé, que é um sobrinho de Roberto Mendes, onde ele pega o ritmo da chula e acrescenta elementos pop, rock em cima desse som, que é o samba de roda, né? E com aquele violão. E o baixo dele, ele é como ele aprendeu a tocar baixo em cima da chula, então, para samba de roda, Gustavo Caribé no baixo. Um trechinho aqui, não tem produção. Que você pensa de melhor pra você, eu digo faça. Fazer por merecer valer. Valeu, amor, dos pés à cabeça. Valeu, amor, Maravilha. essa, por um acaso, não tem a chula como base, né? Porque a ideia do projeto é homenagear grupos de cultura popular aqui do Recôncavo. Então a gente fez música para Nego Fugido, Maculelê, Capoeira, chula, samba de roda, a gente deve ter umas 3 músicas. Fizemos um reggae em homenagem a um reggae de Cachoeira e Defronte, São Félix, São Félix e Cachoeira, uma homenagem a Cine Calmon, que eu adoro. Então a gente estava fazendo isso. Essa, por um acaso, é uma homenagem ao que, para mim, o que representa a Baiana System, né? E então pega essas coisas, esses elementos todos que eles usam, e a gente reproduz para eles de volta como gratidão e como homenagem também. Quais os projetos que você tem para o segundo semestre de 2023, meu amigo? Essa com o Recôncavo Experimental. Hoje a gente estava gravando, eu comecei a contar, acho que eu me atrapalho, pulo para outra coisa. Você estava contando aí, que atrasou, que não sei o que. Porque Jussara Silveira estava aqui, eu cheguei a falar isso? Você estava comentando. Aí Jussara Silveira, eu convidei Jussara para cantar, morrendo de medo, que era uma loucura, que era um verso pequeno. Ela ficou louca de alegria, porque é uma música que fala de Oxóssi, ela é filha de Oxóssi, eu também sou filho de Oxóssi, e precisava de uma voz de uma mulher para cantar um verso. Aí falaram, quem eu me lembrei? Pô, Jussara é filha de Oxóssi, é cantora maravilhosa, vai cantar lindo.
E ela estava aqui em Salvador, marcamos tudo, ela foi. E dentro dessa letra de música, a gente brinca com uma parceria minha de Gustavo e de Mirella, que fala assim, que Oxóssi pode ensinar os caminhos para não se perder, né? Até nos caminhos do amor ele pode ajudar, mesmo que ele se perca no caminho do amor, mesmo que o Oxóssi se perca, mas ele pode tentar ajudar, entendeu? Dá uma focinha. Então, a beleza do negócio é saber que dentro da religião de matriz africana, o candomblé, como é que se diz, a realidade dos sentimentos, a convivência com esses sentimentos é muito mais natural, né? Porque se um Deus, um elemento, tem essas fraquezas, é natural que eu tenha. E suas grandezas, porque quando você coloca Deus num lugar que não erra, que não faz nada errado, aí você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente assim, já é difícil viver, né? E você achar que Deus é tão perverso, que vai ficar ali julgando, né? E determinando castigo na medida que você erra, né? Isso é muito cruel. Isso é uma maldade. Isso é maldade das piores. Isso tem uma música, Maldade das Piores, tem uma música que fala isso. Jota Veloso, você é um carinho. Obrigado. Muito mesmo. obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Você corrido com tantos projetos, já estar aqui com a gente. Foi um prazer, eu acredito que todos possamos. Prazer meu. Conhecer um pouco essa história, né? Falar que assim, acabo dando sorte, tendo a sorte de estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado você. Ok, esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo.